Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O Brasil se transformou em um dos maiores produtores globais de proteína animal graças à evolução das cadeias produtivas, especialmente as de aves e suínos. Elas passaram de métodos rudimentares para processos altamente tecnológicos e eficientes. O livro Alimentando o Mundo, a história e o legado da produção de aves, ovos e suínos no Brasil detalha como pequenos produtores, cooperativas e grandes empresas superaram obstáculos e adotaram inovações em genética, nutrição e saúde animal, impulsionando o país à liderança mundial. E para conhecer mais sobre o legado brasileiro, vamos conversar com a escritora Keila Prado Costa. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Keila Prado Costa nasceu em Guarulhos, filha de imigrantes do êxodo rural. Desde a infância manteve uma forte conexão com a vida no campo, visitando sítios familiares em Minas e Paraná, onde desenvolveu seu amor pela vida no campo. Formada em letras pela USP, Keila atua há quase 20 anos na área editorial e de comunicação, cofundadora do selo KPMO. Já publicou dezenas de livros e também integra o time de marketing da Mediterra Rural. Hoje é protagonista da sua própria jornada, contando histórias de líderes do agro, como no livro Alimentando o Mundo. Seja bem-vinda, Keila, ao nosso programa. Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço, Jaque. Keila, a gente gosta muito de conhecer aqui, né? Primeiro, como é que você veio parar no agronegócio? Bom, eu tenho uma raiz no agronegócio que é de família, né? Acho que muita gente no Brasil tem aí uma família que vem do interior. Os meus pais vieram para São Paulo no final da década de 60, mas ambos nasceram em sítios, com parteiras, naquele método totalmente rudimentar. A minha mãe no noroeste do Paraná e o meu pai no sul de Minas. Então eu passei a minha vida toda indo e voltando desses dois estados todos os anos, né? Visitando parentes, visitando a avó que ficava no interior e conhecendo um pouco de uma vida rural que na minha infância era muito lúdica, né? Então você chegava na casa da avó, você tinha ali galinhas, você tinha porcos, você tinha vaca, você ia tirar o leite, você ouvia eles contarem histórias à noite. Então, para mim era um universo muito lúdico. Na minha vida adulta, isso tomou uma outra proporção, porque a gente tem, né, dentro da editora, um trabalho com muitos segmentos, né, de conhecimento, mas de uns anos para cá, de uns 8 anos para cá, a gente começou a estudar bastante o segmento do agronegócio e produzimos algumas publicações voltadas à sustentabilidade, algumas coisas voltadas para o ESG dentro de propriedades. A gente fez alguns livros de famílias para o agronegócio, contando algumas histórias, até chegar nesse livro que a gente lançou esse ano, que é o Alimentando o Mundo, que nós comentamos aqui. E quando você foi fazer o livro, né, mais um livro, já que você tem tantos dentro do nosso universo, do nosso setor, por que aves e suínos e o que você descobriu desse universo? Quando nós decidimos fazer esse livro, nós propusemos, inclusive, para a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA, que foi a apoiadora, quando nós propusemos para a Embrapa, porque a gente teve várias entidades que nos apoiaram do ponto de vista de conhecimento, de tecnologia, para a gente poder fazer a pesquisa. A gente decidiu porque não havia até então no Brasil um livro que contasse a história desse segmento. A gente tem muitas publicações que são técnicas, que falam, por exemplo, de manejo de aves e suínos, que falam sobre saúde animal, que falam sobre nutrição animal, que tem todo um apelo muito técnico para as pessoas que trabalham no dia a dia da granja. Mas a gente tem hoje um universo cada vez mais urbano
industrializado, com pessoas que consomem esses produtos, mas não têm a menor noção da origem deles e de como é essa origem do ponto de vista de produção. O Brasil é tido como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas as pessoas não entendem como. Então, o nosso exercício foi esse, de olhar para o nosso mercado editorial, ver que existia essa lacuna e ver que existia também uma necessidade do público leigo entender qual é a nossa história. O Brasil não se tornou um dos maiores produtores de alimentos do mundo do dia para a noite. Houve um processo muito grande, foram mais de 50 anos de trabalho muito árduo para que a gente chegasse a esse patamar. E hoje, quando você olha, né, para toda essa pesquisa que foi feita, o que mais te surpreendeu? Que era uma informação que as próprias pessoas do setor também, enfim, por mais que soubessem, né, ou poucas sabiam, foram surpreendidas. Olha, o que mais me surpreendeu foi descobrir que no caso de aves e suínos, a grande produção brasileira, ela está em pequenas propriedades, pequenas e médias propriedades rurais. Eu tinha uma intuição disso a partir da minha própria experiência familiar, mas eu não tinha a noção disso do ponto de vista de cadeia, de negócios, né? Poucas pessoas sabem que no Brasil essas grandes marcas que a gente tem de alimentos para frangos e suínos, elas são marcas de indústrias que minimamente processam esses alimentos, né? Mas eles recebem isso numa cadeia de integração em que você tem vários produtores rurais que têm pequenos sítios, 5 alqueires, 3 alqueires, e que levam isso, que entregam isso para essa integradora, né, ou uma cooperativa da qual eles fazem parte. E a partir daí a gente tem essa grande produção. E por que isso me surpreendeu? Porque a gente teve no Brasil um grande fenômeno de êxodo rural nas décadas de 60, 70, a minha família mesmo viveu isso na pele. Hoje, eu não vou dizer para você que a gente tenha essa inversão, porque a escala não proporciona, mas a gente tem hoje famílias que vivem nos sítios, em pequenos sítios, com uma qualidade de vida e com uma qualidade de renda muito, muito superior a famílias, por exemplo, que vivem na cidade e que não têm condições de ter um trabalho formal, que não têm condições muitas vezes de estudar. Então hoje a gente consegue manter no nosso interior do Brasil e nas propriedades rurais famílias que estão vivendo com condições muito boas graças a esse modelo que foi adotado no Brasil de integração e que permitiu que as pessoas, de certa forma, se tornassem pequenas empreendedoras. Não só ali no dia a dia para o seu próprio sustento, mas para estudar um filho. Aliás, isso eu vi muito no livro, né? A gente entrevistou mais de 50 pessoas para essa publicação. E eu entrevistei muitos produtores rurais, famílias que tiveram histórias de superação muito grande e pais que, infelizmente, tiveram uma vida de lavoura sem poder estudar, que conseguiram conquistar as coisas com muito suor, mas que possibilitaram que seus filhos se formassem. E hoje esses filhos, agrônomos, engenheiros, veterinários, eles conseguem ter um conhecimento mais acurado do mercado, que levam inovação para o sítio e permite uma renda maior. Então você percebe uma evolução de muitas frentes nesse segmento. Bom, um tema muito legal, mas a gente tem pouco tempo aqui. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente aqui. Eu acho que a palavra é resiliência. Quando eu vejo a nossa produção rural no Brasil, ela passa por altos e baixos de todos os tipos. A gente tem desafios econômicos, a gente tem um país continental, a gente tem a questão climática, ora muitas chuvas, ora muita seca. Você tem uma série de coisas que vão fazendo com que as pessoas muitas vezes se deparem com desafios muito grandes. Se você não tiver resiliência, se você não tiver um apoio da comunidade, se você não tiver um apoio das entidades que estão juntos, a coisa não caminha. Então, o nosso produtor rural, para ele conseguir vencer esses obstáculos, ele precisa ser resiliente. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Jaque. E no próximo bloco vamos falar sobre bem-estar de bovinos de corte em confinamentos. Você não pode perder, não sai daí.